Olá, meus queridos! A nossa aula de hoje, ela é um resumo das duas últimas aulas que nós tivemos. Então, nas duas últimas aulas que nós tivemos, nós falamos sobre gases, certo? E nós falamos de duas situações. Falamos da situação que o gás sofre uma transformação e hoje a gente vai acrescentar quando o gás não sofre transformação. Então, me acompanhe, por favor, na explicação de hoje. Olha só, é muito simples, vocês vão aprender rapidinho. Então, olha só. Quando um gás sofre uma transformação, quer dizer, quando ele muda uma das suas grandezas, quais são as grandezas dele? Pressão, volume e temperatura, certo? Então, você tem aqui, ó, P vezes V sobre T. P'T', T'T'. Ele pode mudar, ó, a pressão final é diferente da pressão inicial, o volume final é diferente do volume inicial, a temperatura final é diferente da temperatura inicial. Pode ser que ele mude as três grandezas? Pode ocorrer uma transformação em que mude as três. Pode ocorrer uma transformação que mude só a pressão e o volume, que a temperatura se mantenha constante? Sim, é uma transformação isotérmica. Aí, o que você vai fazer? Ó, o que a gente falou na aula passada? Se a transformação é isotérmica, quer dizer que iso quer dizer igual. Térmica quer dizer temperatura igual. Então, eu não preciso colocar a temperatura. Eu vou usar simplesmente P vezes V é igual a P'V'. Se a minha transformação for isobárica, bárica, gente, vem de barômetro, que é o equipamento que a gente usa para medir pressão. Então, quer dizer, iso igual, pressão igual. Então, quer dizer que o P e o P' são o mesmo. Então, eu não preciso colocar o P. Eu vou colocar simplesmente V sobre T é igual a V' sobre T'. E se a minha transformação for isométrica ou isocórica, o que se mantém constante é o volume. Então, V' e V são o mesmo valor. Então, vai ficar P sobre T igual a P' sobre T'. Lembrando que todas as vezes que você for usar a temperatura, você vai usar a sua temperatura em Kelvin. Como que a gente calcula a temperatura em Kelvin? Celsius mais 273. Ok? Pressão, você vai usar a mesma unidade dos dois lados. Então, se aqui tiver em ATM, aqui também tem que estar em ATM. O volume também você vai usar a unidade igual, litro com litro, ml com ml. Isso você vai identificar no exercício. Você vai ler o exercício, ele vai falar assim, ó, o volume final foi metade do volume inicial. Então, mudou o volume. Então, você sabe que o V' é meio e o V é 1. O volume final, metade do inicial. Ah, Patrícia, eu não gosto de trabalhar com meio. Tudo bem. Volume final é metade do inicial. Então, você coloca o final valendo 2, o inicial valendo 4. O final tem que ser a metade do inicial, independente do número que você use. Ok? Isso, gente, se na hora do exercício que você leu lá, falou no exercício que ocorreu uma transformação.
Agora, e quando não ocorrer uma transformação? Quando simplesmente ele te falar alguma coisa sobre o gás e te pedir alguma coisa sobre esse gás. Aí você vai usar uma equação que a gente conhece como equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela é assim, ó. PV é igual a N vezes R vezes T. Ó, então vamos lá. O P a gente sabe que é a pressão. O V a gente sabe que é o volume. O T a gente sabe que é a temperatura em Kelvin, ok? O R chama-se constante universal dos gases. O que acontece com essa constante universal dos gases? Ela vale para todos os gases. O valor do R é 0,082. Mas o exercício vai trazer essa informação para você. Você não precisa decorar esse valor, não, tá? Agora, o N é o número de mols do gás. 1 mol, 2 mols, 3 mols, 4 mols. E como que é isso? Olha só, vamos entender aqui no cantinho. Vamos supor que a gente esteja falando do gás oxigênio. O gás oxigênio é o O2, certo? Para você encontrar o valor de 1 mol do gás oxigênio, o que você faz? Você vai lá na tabela periódica e procura a massa atômica do O. Aí você vai ver que a massa atômica do O é 16. Então, quer dizer que um O pesa 16 unidades. Aqui na fórmula eu tenho 2 Os. Então, o peso vai ser vezes 2, que vai dar 32 unidades. Uma única molécula pesa 32 unidades. 1 mol dessa substância é esse valor em gramas. Então, isso aqui corresponde a 1 mol de moléculas, que é um grupo de moléculas, um conjunto de moléculas, que mais tarde a gente vai falar. Nesse conjunto de moléculas, existe uma infinidade de moléculas, um número que chega a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Mais tarde a gente vai falar. Por enquanto, você precisa saber que quando você pega a massa atômica da tabela, multiplica pela quantidade de átomos que você tem, você encontra o valor de 1 mol dessa substância. Se eu virar para você e falar o seguinte, olha, eu tenho 160 gramas de O2. Eu tenho, então, quantos mols de O2? Aí você vai me falar, ué, Patrícia, não sei, sabe? Olha só, 160 gramas de O2. Ah, eu vou lá na tabela, olha a massa do O2, 16 vezes 2, 32. Então, quer dizer que 32 é o valor de 1 mol. Ó, 32 gramas corresponde a 1 mol. 160 gramas corresponde a X, uma regrinha de 3. Ó, grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. X é igual a 160 vezes 1, 160, dividido por 32, que vai dar 5 mols. Certo? Mas você vai precisar fazer regrinha de 3 toda hora? Não, se você quiser jogar na fórmula, pode. Ó. A fórmula do N é a massa da substância dividido pelo mol da tabela periódica. Então, se eu quisesse achar o número de mols aqui, ó, eu faria assim, ó. O N vai ser a massa que o exercício me deu, 160, dividido pelo valor de 1 mol de O2, que é 32. Também vai dar 5 mols, tá vendo? Então, você pode encontrar desse jeitinho aqui ou usando a fórmula aqui em cima. Entenderam?
Então, gente, o que vai acontecer nas atividades de hoje? Nas atividades de hoje, nós vamos ter alguns casos em que você vai usar essa formulazinha aqui, ou uma dessas aqui. Quando você lê o exercício e você perceber que houve uma transformação, houve uma mudança, ou na pressão, ou no volume, ou na temperatura. Agora, quando você lê o exercício, ele te fala, ó, pressão é 2, volume é 5, o R é 0,082, a temperatura é 27 graus Celsius. Qual é o N? Você vai jogar nessa fórmula aqui, porque não houve transformação nenhuma. Ele apenas te deu algumas incógnitas e deixou outras para você decidir, para você descobrir. Tá bem? Então, ó, prestem bastante atenção na hora de fazer a atividade, tá? Façam com cuidado, mas está muito simples a de hoje. E eu aguardo vocês me enviarem. Combinado? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Até nossa próxima aula.